Beleza, gente? Agora vamos falar de outro conceito importante para a gente entender a dinâmica do relevo. Vamos falar da erosão, que vem a ser uma consequência do processo de intemperismo que a gente já destacou. A erosão ela vai ocorrer em 3 etapas. O processo de retirada do material, que já foi desgastado, intemperizado na etapa anterior, que a gente já destacou. O processo de transporte desse material desgastado, né, que seria ali o sedimento, seria o farelo da rocha. Esse material vai ser transportado. Geralmente o transporte vai ocorrer para regiões de menor altitude, a ação da gravidade vai atuar aí. E a gente vai ter, por último, o processo de deposição desses sedimentos. Esse material vai ser depositado geralmente em regiões que a gente chama de bacias sedimentares, né, que vão formar as planícies, vão formar as estruturas de relevo mais baixo, ou também como depressões. Né? Depressões são estruturas do relevo que estão entre duas áreas mais elevadas, áreas de maior altitude. A depressão ela pode ser relativa, quando ela está acima do nível do mar, ou uma depressão absoluta, uma região que está entre duas estruturas do relevo e abaixo do nível do mar. Beleza? Agora, gente, para a gente ir finalizando, vamos falar de alguns exemplos, né, de estruturas formadas pelos agentes erosivos. Podemos falar dos cânions, que aí é o processo de erosão fluvial. A gente tem grandes cânions famosos, né, pelo mundo. O mais famoso talvez o Grand Canyon, né, no estado do Arizona, formado pelo rio Colorado. Né, a ação do rio, a ação erosiva do rio, vai escavando aquelas paredes, formando um vale. A gente aqui no Brasil tem, aqui próximo da gente, a gente tem na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o cânion do Itaimbezinho, né, uma estrutura bastante imponente. Ali a gente tem processos, tanto de processos internos, né, que aconteceram há muitos milhares de anos, né, processos de vulcanismo aqui, mas também a ação erosiva do rio que vai também escavando e aprofundando aquele vale. A gente pode citar como exemplo também um outro processo erosivo que está ligado à erosão marinha. O agente ali são as marés atacando os costões e fazendo aqueles paredões rochosos, resultado da ação marinha nesses paredões. Né? Então a gente tem, o nome dessa estrutura a gente chama de falésias. A gente tem algumas falésias famosas também. Em Portugal, a gente tem algumas praias onde tem paredões assim aparentes por essa ação erosiva dos mares. E aqui no Brasil, talvez um bem famoso seja, que é uma atração turística do estado do Ceará, a praia de Canoa Quebrada, tem falésias bem interessantes. Ali, como é uma região sedimentar, a rocha ali é uma rocha sedimentar, esses paredões rochosos, a gente consegue ver inclusive uma escala de cores que foram justamente as deposições de diferentes períodos geológicos, né? Então aquele paredão ele tem como se fosse uma espécie de colorido, faixas de cores diferentes, resultado das deposições antigas, e que o mar foi desgastando e tornou aquilo visível, né, para deleite dos turistas. Né? Geralmente o pessoal ganha até compra, né, um souvenirzinho, que é uma garrafinha com aquelas várias tonalidades de areia, representando ali aquela estrutura ali da paisagem. A gente pode citar como um outro exemplo aí as dunas, né? Processo relacionado à erosão eólica, então a ação do vento, transportando materiais, geralmente são materiais mais finos, mais fáceis de serem transportados pela ação do vento. A gente tem dunas em várias regiões do mundo, famosas, e aqui mais próximo da gente a gente pode dar um exemplo ali das dunas das Rendeiras ou da Joaquina. Né? Ali, por exemplo, na Avenida das Rendeiras, se não fosse o trabalho urbano de tempos em tempos escavar e retirar a quantidade de areia que vai sendo carregada pelo vento, certamente as dunas da Joaquina estariam cobrindo toda a Avenida das Rendeiras e boa parte daquela quantidade de sedimentos, de areia, estaria lá já dentro da Lagoa da Conceição. Né? Aquela duna se ligaria com a Lagoa da Conceição. Podemos falar também de uma outra estrutura. O pessoal que curte aí desenho animado, eu vi milhares de vezes quando assisti o Frozen com as minhas filhas,
são os fiordes. O que são os fiordes? Fiordes são vales escavados pela ação erosiva das geleiras, né? O desmoronamento, as avalanches, as geleiras, quando desabam, elas vêm carregando uma série de sedimentos e vão escavando milhares de anos, onde a gente tem período do inverno, o gelo se concentra, chega na primavera e verão, aquilo derrete e começa a via avalanche, escavando esse material. Isso faz com que a gente tenha ali a formação desses vales, né? Que mais? A gente pode destacar também, já que a gente falou de rio, podemos falar ali da área de deposição dos rios, que geralmente aportam todo esse material sedimentar na foz do rio, onde a gente vai ter ali dois tipos de processos acontecendo, né? A formação de deltas ou a formação de estuários. Deltas geralmente é a foz do rio, onde esses sedimentos estão sendo carregados com mais intensidade e a gente acaba formando vários canais, né? Então a saída, a foz do rio, ela o material, ela carrega tanto sedimento que ela forma uma espécie de várias ilhas, fazendo com que a saída, o despejo dessa água seja cortado entre essas várias pequenas ilhas. Já o estuário, a gente vai ter uma boca mais larga e aí a gente tem o processo da ação marinha atuando ali também. Então, geralmente, uma região de estuário é uma foz de rio com uma boca mais larga e ali a gente tem uma água salobra, porque a água do mar, ela tem uma gradação ali, ela vai se misturando com a água doce, então tem uma gradação de salinidade ali, que é o que representa ali a forma do estuário. Beleza, galera? Esses são alguns exemplos aí de estruturas formadas por esse processo erosivo. Espero que o pessoal tenha compreendido